Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 21, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e veio a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é esse Davi, o rei da terra? Olha, estavam chamando Davi o rei da terra, né? E o rei era Saul até então. E não se cantava deste Davi nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos dele, fez-se como doido, como louco, entre as suas mãos, e engravatava nas portas do portal, e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que esse homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Falta-me a mim doidos? Não tem doido suficiente aqui não? Para que trouxesses a esses que fizesses doidices diante de mim? E há de este entrar na minha casa? Irmãos, esse é um texto muito polêmico a respeito da história de Davi. Ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, uma perseguição por ciúme, por inveja. E ele foi sem consultar a Deus. Esse é o grande problema. Ele foi para um determinado lugar sem consultar a Deus. Ele foi justamente para a terra dos filisteus. Ele foi para a terra do gigante Golias, né? A cidade de Gate. Irmãos, muitas vezes ao longo da nossa vida, nós somos perseguidos, né? Somos perseguidos por algumas pessoas, às vezes por um chefe, por uma situação, às vezes perseguidos até por um mal qualquer, por uma enfermidade. Seja qual for o mal que te aflige, que te persegue, irmão, não tome nenhuma decisão sem meditar muito. Atente para suas decisões na hora da angústia, na hora da tribulação e na hora da perseguição. Porque nessa hora que você tem a possibilidade maior de errar numa decisão, você está aflito, está sendo perseguido, se sentindo injustiçado, e aí você toma uma decisão que não é a mais correta, é uma decisão contrária à vontade, a decisão e a direção de Deus. E quando você decide errado no meio de uma luta, a luta só aumenta, a aflição persiste. Então procure, medite, procure a direção de Deus antes de tomar decisão, em todas as situações da sua vida, mas principalmente quando estiver sendo afligido ou perseguido. O Davi, ele estava sendo perseguido pelo Saul, e ele foi para onde, irmão? Para Gate. Vejam que falta de sabedoria, irmãos. Porque lá em Gate ele era muito conhecido, porque ele tinha derrotado o gigante Golias, que era de Gate. Então as pessoas iam reconhecê-lo. Então ele foi se refugiar, se esconder de Saul no território do inimigo, na Filisteia, na cidade de Gate, né? E lá naquela cidade ele tinha até uma boa fama. Ele tinha uma fama de homem corajoso, temente a Deus. E ele abriu mão dessa fama, abriu mão, vamos dizer assim, da glorificação do nome do Senhor. E com medo de ser preso e morto, ele fingiu-se de louco. Ou seja, aquele Davi que glorificou a Deus pela coragem e pelas vitórias, agora estava escandalizando a Deus, passando-se por louco. Deus sempre nos livra, sempre nos livrará. Nós não precisamos, irmãos, usar recursos vamos dizer, contrários à direção e à palavra de Deus. Davi, ele acabou se livrando, fingindo de louco, mas a sua fama acabou naquela cidade. E o nome do Senhor foi escandalizado. Esse foi o grande problema. Por quê? Os filisteus pensavam: Davi, conheço a história de Davi. O Deus dele o livrou de um urso, o Deus dele o livrou de um leão, o Deus dele fez com que ele vencesse o nosso maioral, que era o Golias. Mas o Deus dele não conseguiu preservar a mente dele da loucura.
Esse é o testemunho que ficou. O Deus que deu a vitória a Davi não conseguiu preservar a mente dele da loucura. Ele está louco. Então, irmãos, preste atenção ao testemunho que você vai dar com as suas atitudes. Preste atenção na credibilidade que você tem e que vai ser acabada com as suas atitudes. A perseguição e a falta de sabedoria fez o Davi ir para um lugar errado. Ele tomou uma atitude errada no meio da perseguição e da aflição. Toma muito cuidado, irmão. Busque a Deus, medite na palavra do Senhor, ouça a palavra do Senhor antes de tomar decisões. Porque se você tomar decisão errada no meio da luta, a luta só vai aumentar, irmão. Só vai aumentar e não vai sair. Irmãos, entendam, se Davi tivesse consultado a Deus antes de ir para Gate, Deus diria para ele, não vá para Gate. Vai direto para a caverna de Adulão, porque logo em seguida ele saiu de lá. Ele foi escorraçado de lá como louco, e aí ele foi para a caverna de Adulão. Ou seja, ele não teve proveito algum a ida dele a Gate. Proveito algum a não ser escandalizar o nome do Senhor e tirar a credibilidade dele como homem de Deus. Então, se ele consultasse a Deus, Deus ia dizer, não vá para Gate, vai direto para a caverna de Adulão. Mas ele não consultou a Deus, não buscou a direção de Deus. Então ele foi num lugar que não deveria ter ido e não fez nada lá, não teve nada de bom, não conseguiu nem se refugiar ou fugir de Saul, só escandalizou lá. E pasmem, irmão, e pasmem, essa situação de Davi pode acontecer com qualquer um. Você está numa aflição, você está numa situação embaraçosa, numa perseguição. Se você não consultar Deus, você vai tomar uma atitude errada, equivocada como essa. E olha, irmãos, talvez nem se fingindo de louco você se livre, nem saindo da direção de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz que os fins não justificam os meios. Os fins não justificam os meios. Caminhos e meios errados levam a perdas e a um final errado, a um final ruim. Então não apele, irmão, não apele, não tente se justificar das suas más atitudes. Reconheça, errei, falhei, não devia ter ido lá, não devia ter fingido de louco. Porque não é porque você tem um bom propósito, eu estou fugindo, eu estou querendo me livrar, eu estou querendo fazer isso, que vai justificar um meio errado, um meio que contraria a palavra de Deus. Tem muita gente que apela, sai da palavra e justificam com uma finalidade boa. Não é isso que Deus quer. É a mesma coisa da pessoa se corromper, roubar, para trazer oferta para a igreja. Deus não quer esse dinheiro é do diabo. Esse dinheiro ou esse bem é do inimigo. Deus quer que você se conduza de acordo com a palavra, que você não escandalize, né? Alguns cristãos, eu já ouvi e me entristeço disso, defendem a atitude de Davi, de tentar passar-se por louco, e passou por louco. Ou seja, o Davi, ele mentiu. O Davi, ele enganou, fez-se passar daquilo que ele não era, escandalizou, tudo para se livrar. Então as pessoas que defendem essa atitude de Davi, são pessoas que fazem a mesma coisa, né? Que usam a mentira, usam o engano para se livrar, né? Ou com uma justificativa boa. Ou seja, perseguem outras pessoas para dizer que isso não é pelo Evangelho. Não, irmão, esse negócio de guerra santa não é coisa de Deus, irmão. Não é. Os meios de Deus estão todos centralizados na sua palavra. Entenda, irmãos, não se corrompa, não apele, não saia da palavra, seja qual for a justificativa, seja fiel à palavra de Deus. Os fins nunca vão justificar os meios, são os meios que levam para bons fins. Os fins não podem servir como desculpa para que você faça coisa, eu estou levando vantagem aqui, eu estou corrompendo aqui, mas eu tenho um bom propósito, eu vou levar o dinheiro para a obra de Deus, ou para a obra assistencial. Esse é um dinheiro sujo, esse é um dinheiro do diabo.
Irmãos, não apele, não saia da palavra, porque se você apelar e sair da palavra, a aflição, a perseguição não vai acabar. Não vai acabar. Então seja fiel à palavra do Senhor. Nós temos que ser imitadores de Cristo, e não imitadores de Davi quando ele errou, e não imitadores de Jacó quando ele errou, e não imitadores de Paulo quando ele errou. Tem pessoas que pegam parte da história de Davi, parte da história de Paulo, de Jacó, e tentam usar esses meios para justificar. Não, Jacó fez isso, Davi fez isso, fez quando não era convertido, fez quando não consultou a Deus, fez e acabou escandalizando. O Senhor Jesus, ele disse: é melhor você ser morto, é melhor você perder, amarrarem uma pedra de moinho no seu pescoço e te lançarem ao mar. É melhor você perder um braço ou perder um olho do que escandalizar. E Davi escandalizou. Imagine o que os filisteus disseram: está vendo? Vale a pena servir esse Deus? Olha aí, está doidinho. Deus não guardou a mente dele, não preservou a mente dele da loucura. Está vendo que deu enfrentar o Golias? O grande herói lá de Israel, que Deus era com ele, que Deus livrava, que Deus fazia isso aí, doido. Veja, irmão, se tivesse consultado a Deus, Deus falaria para ele: vai direto para a caverna de Adulão, porque logo em seguida ele foi para a caverna de Adulão. Ou seja, não tinha nada que fazer em Gate. Foi em Gate porque não consultou a Deus. Além de não consultar a Deus, faltou a Davi sabedoria que vem de Deus. Porque se tivesse sabedoria, falava: peraí, Gate, eu sou conhecido lá, eu derrubei Golias, o herói deles, eles vão me reconhecer, vão me prender, eles sabem da minha fama lá em Gate. Não, Gate eu não vou, eu vou direto para a caverna de Adulão. Se tivesse sabedoria, se tivesse consultado a Deus, mas faltou a ele isso, irmãos, a sabedoria, e faltou consultar a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós temos perdas. Muitas vezes o inimigo força as pessoas a saírem da palavra, porque elas não consultam a Deus e porque não agem com sabedoria. O inimigo está doidinho para te tirar da palavra, irmão, porque ele sabe que na palavra você está guardado, garantido por Deus. A palavra é o esconderijo do Altíssimo. Mas quando você sai da palavra, você fica na mão dele. Você sai do centro, você entra em derredor, e lá ele está bramando como leão. Entendo, irmãos, não vale. O Senhor Jesus, pessoal, ele foi perseguido a vida toda, e ele não usou de mentira, não usou de engano, não se fingiu de louco. Uma vez queriam jogá-lo de um monte, ele passou no meio deles, tranquilo, confiando em Deus, clamando a Deus. Esse é o nosso exemplo, irmão. E não se fingir de louco. Porque tem muito cristão aí que pega esses textos aí e fala: vou me fingir de louco, né? Eu vou enganar como enganou Jacó, né? Pegam épocas que esses homens de Deus não eram ainda convertidos, e querem usar como referência, como direção de atitude. Está errado, irmãos. Nós temos que ser imitadores de Cristo e seguir os exemplos dos homens de Deus depois da conversão. Mas Davi, ele aprendeu, irmão, com essa lição. Tanto é que depois ele não fez mais esse tipo de coisa. Veja aqui, 1 Samuel 24:1. Sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto de Engede. Então tomou Saul 3.000 homens, fala para o seu irmão do lado, 3.000 homens, escolhidos dentre todo o Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas, das rochas, das cabras monteses. Irmãos, aqui, Saul perturbado, ainda com aquele espírito de inveja e de perseguição, perseguia Davi por anos, né? E nós temos que atentar que muitas vezes nós vamos nos encontrar numa situação semelhante a essa, situação de perseguição, uma situação de prejuízo, de injustiça. Medite muito nas suas decisões, porque a sua decisão pode te livrar, a sua decisão pode te derrotar. Não deixe
as lutas, não deixe as perseguições afetarem as suas decisões. Decida conscientemente ouvindo a Deus e a palavra de Deus. Davi foi perseguido por mais de 10 anos. Tomou atitudes erradas, como nós vimos, de fingir-se de louco. Primeiro de ir para uma cidade que ele não deveria ter ido. E depois fingir-se de louco, né? Acabando com a glória do nome de Deus e escandalizando, né? Mas ele também tomou decisões certas. Ele aprendeu ao longo da vida. Uma decisão certa é uma decisão em concordância total com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Veja aqui o que ele fez no versículo 4 ao 6. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Fale-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. O Senhor minúsculo aqui, que é o Saul, que ainda era o rei, né? Ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Saul era perturbado, mas era um rei ungido por Deus, e tem que ser respeitado. E aqui Davi tomou uma decisão correta. Ele mesmo tendo a oportunidade de acabar com a perseguição que ele sofria, porque teve acesso a uma caverna onde o Saul estava, e o Saul estava distraído, e ele teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul, e ele não o fez. Sabe por quê? Por temor à palavra do Senhor, ou seja, de não tocar no ungido do Senhor. O Senhor diz: dos meus ungidos cuido eu, né? Então nunca toque no ungido do Senhor, né? Então nunca fica falando mal do pastor aí, né? Amém, povo de Deus? Então, decisão correta em obediência à palavra, que dizia que não se toca no ungido do Senhor. Se Davi ferisse a Saul, matasse a Saul, ele acabaria com a perseguição, não acabaria? Esse era o fim. Mas o meio era incorreto. Ele perderia a comunhão com Deus, porque ele estaria em desobediência à palavra do Senhor. Então, se você é perseguido por alguém, por uma enfermidade, por dívidas, por relacionamento errado, alguém que te prejudica, quer pôr na justiça, quer fazer o que for, não faça nada que te afaste de Deus, da palavra de Deus. Não faça nada por justificativa alguma. Ah, ele é injusto, ele é endemoniado, ele é perturbado como Saul, ele está acabando comigo. Não faça nada contra ele fora da palavra de Deus. Você é dirigido por Deus e pela sua palavra, e não pelos fins, e não em função da circunstância, não em função daquilo que estão te falando. Se o Senhor Jesus fosse agir assim com todos aqueles que o perseguiram, misericórdia, irmãos. Então nós temos que ter esse entendimento. O Davi agiu, ele teve oportunidade, irmão. E veja o que aconteceu depois. Capítulo 26, versículo 7. Vieram, pois, Davi e Abissai, né, um capitão de Davi, de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado de novo, né, dormindo dentro do lugar dos carros, e sua lança estava pregada na terra, à sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele, todo mundo dormindo lá, guardado por 3.000 homens, mas todo mundo dormindo lá, cochilando. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. É um golpe só, Davi. Deixa eu acabar com ele. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhes faça, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente, era, irmãos, a terceira vez, era a terceira oportunidade que Davi estava tendo de acabar com Saul, e ele não o fez, e nem permitiu que o seu capitão Abissai o fizesse. Outra vez, Saul se livrou, mas outra vez,
Davi também se livrou. E outra vez, Satanás perdeu. Porque, qual era o plano de Satanás, irmão? Saul perseguia Davi por anos. E nunca teve oportunidade de tocar Davi. Se tivesse oportunidade, teria acabado com Davi. Perseguiu durante anos. E nunca teve oportunidade de acabar. Por quê? Porque Deus era com Davi. Porque se Davi saísse da palavra de novo, perderia a cobertura do Senhor. Deus guardava Davi. Por isso Saul não conseguia acessá-lo. Deus é contigo, irmão. É por isso que o diabo não acaba com você. Porque vontade ele tem. Conspirar para isso ele faz. Mas Deus te guarda. É Deus que te livra. E Deus vai continuar te livrando, irmão. Confia no Senhor, irmão. Confia, Ele vai te guardar ao ponto de os seus inimigos não te enxergarem, de você passar no meio deles. Você não vai precisar se fingir de louco, não, irmão. Confia no Senhor. Entendam. Em contrapartida, vejam o oposto. Davi perseguido. 3.000 homens atrás dele. E ninguém conseguia acessá-lo, se aproximar dele para acabar com ele. Em contrapartida, Saul era guardado por 3.000 homens. E mesmo sendo guardado por 3.000 homens, milhares de soldados, Davi teve 3 chances, 3 oportunidades de acabar com Saul. Entendam, é infinitamente melhor ser guardado por Deus do que por milhares de soldados, milhares de homens. Deus se guarda de uma maneira que milhares de pessoas não podem te guardar. Confia no Senhor. Mas nos chama a atenção nesse texto todo que alguém estava facilitando o acesso de Davi até Saul. 3 oportunidades, irmão. Tinha alguém facilitando as coisas para o Davi se aproximar de Saul e acabar com Saul. E mesmo assim, com 3 chances claras, ele não fez em obediência à palavra do Senhor, que diz que não se toca no ungido do Senhor. Quem é que estava facilitando? O diabo, Satanás. O diabo ele estava facilitando, porque ele queria ver Saul morto, e queria ver Davi como assassino no rei, tocando no ungido do Senhor, saindo da palavra da direção de Deus, amaldiçoado por tocar no ungido do Senhor. É isso que o diabo queria. O diabo quer que você acabe com a pessoa que está te perseguindo. Mas essa não é a direção de Deus. Você tem que orar por ela, interceder por ela. O diabo quer que você pegue no pescoço dela. Né? O diabo quer que você se vingue. Mas Deus quer que você perdoe. Essa é a direção de Deus, irmão. Então a pessoa que está, comigo eu não levo desaforo, comigo bateu, levou, olho por olho, ela está fazendo a vontade do diabo. Isso está escrito nas escrituras de Satanás. Olho por olho, dente por dente, não leva o desaforo para casa. Ele quer 2 pessoas se degladiando, se matando. Ele quer ver Davi fincando a espada no Saul, matando Saul e amaldiçoando o Davi que tocou no ungido do Senhor. É isso. O diabo quer que nós nos vinguemos. É por isso que você nunca pense em vingança, irmão. Porque essa vontade do diabo, faça a vontade de Deus. O diabo quer que nós saiamos da palavra. Ele quer que nós toquemos no ungido do Senhor, para nos afastar de Deus, e nos afastando de Deus, aí nós perdemos a guarda do Senhor. E se afastando de Deus, vulneráveis. Todo aquele que se afasta de Deus se aproxima do diabo. Entendam? Não há neutralidade. Então tome a decisão certa. Fique na palavra. Rejeite o prato do diabo. Se você ficar na palavra, a vitória vai chegar. Mas se você sair da palavra, a luta vai permanecer, irmão. Mas essa luta não passa. Então está faltando você ser fiel cada vez mais à palavra do Senhor, confiar cada vez mais no Senhor. Porque se você apelar, sair da palavra do Senhor, a situação só vai piorar e a luta vai permanecer. Davi agiu certo dessa vez.
Ele aprendeu. Ele não apelou, não usou meios errados. E dias depois, ele mesmo tinha profetizado. Dias depois, sabe o que aconteceu, irmãos? Saul foi morto numa batalha. Acabou a perseguição. Ele não sujou as suas mãos, não saiu da palavra, acabou a perseguição de Saul, porque Deus agiu. Confia na ação do Senhor. Não queira fazer justiça com a sua mão, não queira apelar, irmão. Quando você apela, quando você se finge de louco, quando você toca no ungido do Senhor, irmão, você sai da direção de Deus, você perde a garantia ao cumprimento da promessa. Entenda, seja fiel. Dias depois, numa batalha, Saul morreu, ferido numa batalha. Deus até preparou, a palavra de Deus até diz que foi preparado. Disse aqui, no versículo 10, 1 Samuel 26, 10. Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, e o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Davi estava profetizando aqui, dias depois aconteceu. Então profetiza a sua vitória, irmão. Profetiza que aquele que te persegue, Deus vai cuidar dele. Profetiza que a perseguição, a injustiça, o prejuízo vai acabar na sua vida. Que você vai avançar, que você vai ser ungido rei de Israel, vai sentar no trono que Deus preparou para você. Entenda, irmãos, os fins não justificam os meios. Esse negócio de apelar, sair da palavra, para dizer que é em benefício de alguém, que é para ajudar alguém, que é para beneficiar a obra, isso é coisa de quem ainda não está convertido, irmão. Isso é pessoas que usam o método do diabo para querer atingir os seus fins, os seus propósitos, se corromper, passar por sobre a lei, né? Eu digo isso, no mundo, isso é uma coisa que acontece muito, nas empresas acontece muito, mas na obra de Deus, que não devia acontecer, tem acontecido, irmão. Tem homens de Deus se corrompendo aí e dizendo que é para abençoar a obra, usando o método do diabo, né, o método de Satanás, e querendo justificar um propósito de Deus. Não, se eu fizer isso, a obra vai crescer. Se eu fizer isso, o evangelho vai avançar. Aí o diabo, que ajuda a fazer, não ajuda a esconder. A pessoa é pega, é presa, às vezes até exilada, né? Entenda, irmãos, os fins não justificam os meios. Não apele, não engane, não se corrompa, não finja, não escandalize, que você vai continuar com a guarda, a garantia de Deus e a vitória e o sucesso prometido pelo Senhor. Se você apelar, você já perdeu. Se você apelar, você já perdeu. Se você apelar, não vai ter a vitória permanente. Pode até ter uma vitória circunstancial, mas logo depois tudo aquilo vai ruir, e derruba mesmo. Porque aquilo que não foi alicerçado na rocha, aquilo que não foi alicerçado na palavra, na primeira tempestade, não fica em pé. Irmãos, vale a pena ser fiel, vale a pena não apelar, vale a pena não se corromper, vale a pena não se vender. E não tente usar propósitos e fins e justificativos. Não, eu estou fazendo isso por causa daquilo, eu estou fazendo por... Não tem por causa daquilo. Você tem que fazer aquilo que está escrito. Não escandalizar e obedecer a palavra, não tocar no ungido do Senhor. Aí a perseguição acaba, como acabou com a perseguição de Davi. Enquanto estava fazendo coisa errada, se fingindo de louco, a perseguição durava. Mas depois, quando começou a agir de acordo com a palavra, falando, não, a palavra diz para não tocar no ungido do Senhor. 3 vezes o diabo tentou, mas ele falou, não, eu fico com a palavra, vou ser fiel ao meu Deus. Logo em seguida acabou a perseguição, e logo em seguida ele sentou-se no trono. Você vai tomar posse das bênçãos do Senhor, se manter-se, ser fiel até a morte, irmão. Mesmo que te ameacem, irmão. Mesmo que te ameacem, não, vou te mandar embora se fizer isso. Não, eu sou fiel ao meu Deus, E a pessoa depois se reconhece e fala, poxa vida, você foi fiel ao seu Deus, você não fez aquilo que eu te mandei,
Poxa, em você eu posso confiar, mas tem aquele outro lá que eu bati o pé, ele negou o Deus dele, nesse eu não confio. Se ele negou o Deus dele, vai me negar também, vai me passar para trás também. É isso, irmão. A pessoa que força a outra a se corromper, irmão, ela sabe que aquele que se corrompe, ele não merece confiança alguma. Ele sabe. Esse eu não confio. Eu mandei ele fazer uma coisa errada, ele mesmo dizendo que é crente fez, esse eu não confio. Né? Mas aquele que é fiel, ele pode até, um caso ou outro, perder o posto, perder o emprego, mas Deus o honrará. Deus o honrará. Amém, povo de Deus?